Deixa eu só arrumar o brilho aqui da câmera. Agora ficou um pouco escuro, mas ficou bom. Tô com um problema, falta de energia dentro de onde eu gravo os vídeos, então tive que improvisar fazer o vídeo aqui fora. Caso contrário, eu não iria conseguir abordar esse assunto, que é um assunto muito importante, que eu já estou querendo abordar há um certo tempo, que foi aquela notícia do IBGE sobre a desigualdade social no Brasil. Segundo dados do IBGE, mais da metade da população brasileira vive com menos ali de 400 e poucos reais por mês. Isso significa que mais da metade da população brasileira está vivendo abaixo da linha da pobreza, e esse é um assunto muito sério, é um dado que nós precisamos discutir e principalmente refletir em cima disso. Então, se você chegou agora até o canal do Professor Leonardo, gostaria de pedir a sua inscrição, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, esse é um assunto que nós precisamos discutir, então o seu like ajuda o YouTube a perceber que esse é um conteúdo de qualidade e assim ele divulga o vídeo aqui dentro da plataforma. Considere deixar o seu comentário, também me ajuda muito com a reflexão e também ajuda todos nós com a sua perspectiva, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser impactadas por essa mensagem e mais pessoas possam vir aqui fazer parte dessa nossa corrente de reflexão. Muitas pessoas elas estão aqui no YouTube e em outras mídias criticando o neoliberalismo, porque falam que o neoliberalismo fracassou. E de fato, o neoliberalismo ele fracassou, ele deu errado, não funciona, não funcionou, quando nós observamos a enorme desigualdade social que nós temos no Brasil e em outros países também. Nós podemos pegar o caso da Argentina, que é um governo neoliberal, um governo que abraçou o neoliberalismo, e nós podemos ver a crise que a Argentina está nesse momento. E é interessante porque a crise na Argentina afetou o Brasil, segundo alguns especialistas, em 0,5% do nosso PIB. Então a crise da Argentina afetou diretamente o nosso PIB. E é muito interessante nós começarmos a ver essa dinâmica do neoliberalismo funcionando e dos governos abraçando o neoliberalismo, ou melhor dizendo, da forma como os governos estão lidando com o neoliberalismo. Talvez o neoliberalismo ele não se adapte assim tão bem com governos de direita, com governos que têm um caráter mais liberal, governos que se predispõem a abraçar o neoliberalismo, como no caso da Argentina e até mesmo aqui no caso do Brasil. Talvez a melhor forma de lidar com o neoliberalismo atrelado ao capitalismo financeiro seja um governo de esquerda, porque um governo de esquerda com um viés mais social, então dessa forma o governo ele pode conseguir lidar com o neoliberalismo tendo um caráter mais social, um caráter em que ele consiga prover ou uma seguridade, uma assistência social às famílias, à população, e dessa forma o país ele consegue passar ou suportar melhor o neoliberalismo. Por que eu estou falando isso? Porque o Bauman, o polonês Bauman, sociólogo, ele fala no livro dele Capitalismo Parasitário, que na atual conjuntura da nossa sociedade, no atual nível do capitalismo, no atual estágio do capitalismo, melhor dizendo, a função do governo é quase ser como um provedor de consumo para as famílias e também para as empresas. O que eu quero dizer com isso? A função do Estado hoje, no nosso atual estágio capitalista, é prover as condições para que a população possa consumir os produtos das empresas, entre elas fornecendo crédito, garantindo assim o crédito para que a população possa consumir os produtos das empresas. Então, a função do Estado basicamente é essa: fornecer crédito ou garantir o crédito para que as pessoas possam comprar os produtos. Porque para o capitalismo funcionar nos dias de hoje, o crédito é muito necessário. As pessoas elas precisam ter um crédito porque o consumo ele é praticamente instantâneo. Então eu olho um produto, eu quero ter aquele produto e eu preciso ter esse produto nesse momento. Então eu vou com o meu cartão de crédito e compro esse produto. Então, além de eu satisfazer o interesse daquela empresa que está me vendendo um produto, eu acabo também atendendo um interesse bancário, porque quando eu compro com cartão de crédito, eu vou pagar juros, eu vou pagar créditos para a minha instituição financeira. E então isso faz com que essa dinâmica do capital financeiro, essa dinâmica do neoliberalismo, acabe funcionando muito bem. Só que hoje no Brasil nós temos um problema muito grande. Nós temos metade da população brasileira vivendo ali em torno de R$400 mensais. Então isso é muito pouco. E com R$400 mensais somente, as pessoas elas não conseguem consumir. Se as pessoas elas não conseguem consumir, as empresas elas não têm incentivo para investir. E quando eu falo em empresas investir, é expandindo os seus negócios. E ao expandir negócios, você precisa trazer mais pessoas, você precisa contratar funcionários.
Então, nesse atual estágio, onde as famílias elas estão vivendo com muito pouco, elas não conseguem consumir. E como as empresas elas não têm incentivos para investir nos seus negócios, expandindo, enfim, contratando pessoas, elas vão investir em um outro ramo. Ou seja, elas vão investir em papéis, elas vão investir no capital financeiro. Porque as empresas elas fazem uma conta. Onde eu vou colocar o meu dinheiro? Eu posso colocar o meu dinheiro expandindo o meu negócio ou eu posso aplicar o meu dinheiro. E aí os gestores eles fazem uma conta e olham onde que nós vamos ter um rendimento maior. Se o rendimento maior vai ser aplicando, investindo no meu negócio, eu vou investir no meu negócio. Se o rendimento maior vai ser aplicando o dinheiro na bolsa de valores ou em qualquer outro tipo de aplicação, a empresa vai investir, vai aplicar o dinheiro no mercado financeiro. Porque hoje nós temos essas duas possibilidades. E como o mercado brasileiro ele está com a população brasileira, com metade da população brasileira vivendo ali com em torno de R$ 400 mensais, você não tem incentivos para o consumo. E para piorar a situação, como nós ficamos muito tempo com um nível alto de desemprego, e ainda nós estamos, as famílias elas foram cada vez mais se endividando. Porque o que acontece? O que é o salário? O salário, vamos supor que ele é um cesto cheio de dinheiro. E ao passar do tempo, você vai utilizando esses recursos, vai utilizando esse dinheiro para pagar as suas contas, comprar os seus produtos. E quando passa o mês, cai o seu salário, então aquele balde, aquele cesto, ele se enche novamente. Só que quando alguém não tem um emprego, ela continua tendo seus custos, reduzidos, mas ela continua tendo seus custos, só que aquele balde, ele não enche novamente, aquela cesta, ela não enche novamente. Então o que as famílias precisam fazer? Elas precisam repor artificialmente aquele cesto. E como eles fazem isso? Utilizando crédito. Só que quando as famílias vão ficando muito tempo sem repor aquele dinheiro naquele balde, sem repor aquele cesto, o que acontece? Elas ficam repondo demais de modo artificial, com crédito, então elas ficam muito endividadas. Se elas ficam com a corda no pescoço, elas não conseguem mais pegar crédito, então elas não conseguem mais consumir. E é a função do Estado tentar lidar com isso, tentar melhorar a condição de crédito das pessoas e principalmente melhorar as condições de consumo para que essas pessoas possam consumir. Hoje, as famílias elas estão num endividamento muito alto. E mesmo com o velho da van, o Luciano Heng aparecendo ontem na live do Bolsonaro, falando que a taxa de juros está com níveis muito baixos, essa taxa de juros baixa não está sendo revertida para a população. O consumidor está pagando juros altíssimos. Então ela não consegue comprar, o consumidor não consegue comprar, não consegue consumir, e assim as empresas não têm incentivos para investir nos seus negócios e assim contratar mais pessoas e fazer a máquina econômica girar. Isso é uma situação muito delicada, uma situação muito preocupante que nós estamos vivendo. E as pessoas elas não conseguem perceber isso. Por isso que eu fico muito incomodado com o discurso de Tabata Amaral, com essa fala do Bolsonaro, de despolitizar as pessoas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso mais detalhadamente. Mas Tabata Amaral e Bolsonaro, elas são figuras políticas nefastas, porque despolitizam as pessoas, despolitizam a nossa população. A população ela não consegue mais entender esse jogo econômico do neoliberalismo. Então a gente começa a perceber pessoas da alta sociedade, empresários altamente despolitizados que não conseguem entender esse jogo econômico. Eu conheço empresários que elogiam esse tipo de política econômica do Paulo Guedes, que é uma política que deu errado, e também elogiam a postura do João Dória, essa política econômica do João Dória. Só que o mais interessante é que esses empresários, o negócio deles depende completamente da classe C. Eles são tão ignorantes que eles não percebem que essa política do governo é uma política que os prejudica. Porque esse tipo de política econômica que libera para a iniciativa privada tocar a economia vai contra os princípios do capitalismo atual, que o Estado ele precisa atuar para prover crédito, para dar condições de consumo para a população. Quando a classe C ela começa a ficar estrangulada, endividada, desempregada, ela não consegue consumir os produtos, os serviços desse próprio empresário, que elogia esse tipo de plano econômico que no final acaba prejudicando ele mesmo. Só que ele não entende porque a população está completamente despolitizada. E nós precisamos fazer um esforço para politizar a população, para educar, para ensinar, para mostrar para essas pessoas que discutir isso é importante, que o neoliberalismo, que essa forma de abordar o neoliberalismo é uma forma equivocada. E as pessoas elas falam assim, não, mas o governo ele não pode ter esse tipo de política assistencialista. Essa é uma grande balela, porque elas não esperam que o governo tenha política assistencialista, mas eles esperam que as empresas tenham práticas assistencialistas, porque a empresa ela só vai consumir, ela só vai investir caso haja perspectiva de consumo.
Por que você espera que o governo não tenha política assistencialista, sendo que a função do Estado é garantir o bem-estar da população, e as empresas investam? Por que as empresas vão investir se não há perspectiva de consumo? Se não há perspectiva do retorno daquele investimento? Elas não vão fazer isso. E as pessoas, elas esperam que o Estado não seja assistencialista, mas que as empresas sim, essas podem ser assistencialistas. As empresas, elas vão investir, as empresas, elas vão comprar produtos, as empresas, elas vão investir e contratar funcionários, mesmo que elas não tenham um retorno perante a isso. Então é uma total incongruência das pessoas que acham que o Estado não pode ser assistencialista, não pode ter políticas assistenciais, políticas sociais, mas as empresas podem. As empresas, elas devem investir, devem contratar funcionários, mesmo que isso não seja não garanta a elas um retorno financeiro imediato, ou não garanta retorno financeiro nem mesmo no longo prazo. Então nós precisamos discutir. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e também me siga no Twitter. Agora eu estou bem mais ativo no Twitter, @profleoficial, mas compartilhe esse vídeo, porque nós precisamos politizar as pessoas novamente e abrir os olhos delas para essa nova dinâmica do neoliberalismo, porque nós não podemos mais suportar metade da população brasileira vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso não vai melhorar a nossa economia. Nós precisamos inserir essas pessoas no consumo, nós precisamos melhorar as condições de vida dessas pessoas, porque só assim nós vamos conseguir melhorar a nossa condição econômica e fazer o país crescer novamente. E não é com essa política do Paulo Guedes que nós iremos conseguir fazer isso.